matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é com muita alegria que temos aqui de volta o professor Luciano René Boettinger, que vai nos falar hoje sobre o yoga. Nós vamos entender um pouco melhor certas coisas, o que significa, na verdade, que o yoga não é apenas um conjunto de exercícios físicos que se faz, e vai muito além disso. E até mesmo os próprios exercícios vão ter efeitos muito mais profundos, muito mais eficazes, se nós pudermos perceber, conhecer e colocar em prática, né, esses outros componentes que formam o yoga, na verdade, tudo junto. É um conjunto de passos, passos que o senhor fala, né, professor? Passos para poder, etapas. Eu sempre falo passos, ele sempre me corrige, etapas. Não, está certo, também. São passos também. Etapas para poder realmente ter um bom funcionamento do yoga. Professor, seja muito bem-vindo, é muita alegria que nós temos o senhor aqui. Muito obrigado, o professor, Dona Maria Madalena, por me dar essa oportunidade. Nada, eu sei que nos dá alegria. Eu agradeço muito para poder falar um pouquinho com os seus telespectadores. Isso. Muito obrigado. Nós todos aqui ficamos muito felizes, com certeza. O professor trouxe uns banners muito bonitos, e nós colocamos um aí que possa facilitar um pouco o nosso entendimento, né? Tem esse banner aqui, em que nós temos, na verdade, como é o processo, se puder colocar na outra câmera para pegar isso, como é o processo de ascensão do yoguismo. E ele tem aqui, dá para perceber, que existe uma fundação, uma base aqui. Exatamente os asanas, que são as posições, já estão aqui na altura do pilar, né? Mas nós temos dois itens abaixo que formam a estrutura básica dele. E são esses dois itens, sobre esses dois itens, que o professor vai nos falar hoje, né, professor? Essas duas etapas iniciais que fazem uma boa fundação para que os exercícios possam ter toda uma eficiência muito grande, atuar com todo o seu potencial. Professor, eu coloco nas suas mãos agora. Muito obrigado por essa oportunidade. E é uma responsabilidade sempre falar no seu programa, né? Bom, todos sabem, né, ou já ouviram falar muito, né, sobre yoga e tal. Nós aqui no programa temos o professor Luiz Almeida, faz uma parte de yoga na TV, e que as pessoas têm tido a oportunidade de aprender exercícios fáceis que possam fazer em casa, continuar fazendo em casa, ou até se animarem para ir fazer realmente junto com outras pessoas, em uma turma, em um grupo, né? Então todo mundo aqui já está ansioso por aprender mais alguma coisa sobre yoga. Nós estamos sempre aprendendo, né? Isso. Absorvendo, sempre aprendendo e transmitindo, né? Também, faz parte da aprendizagem, né? Isso. Mas então, falar sobre isso aí, sobre o yoguismo, né? Como a senhora falou, existe aqui uma pirâmide, né? Essa pirâmide tem uma base, a base é quadrada. Então, é aquela entrevista que nós demos uma vez aqui, a seu convite, falando que nós estamos num quadrado, né? Físico, mental, emocional e espiritual. Lembro, o senhor trouxe aquele banquinho. Nós fazemos parte desse quadrado aí, né? Então, para nós termos uma firmeza lá em cima, nós precisamos desse quadrado, dessa base. E vejam que a pirâmide, ela tem no final esses 4 pontos
se unem num ponto. Um só. Quer dizer, o objetivo desses 4 lados é chegar a um ponto, a chegar ao ponto culminante dessa pirâmide. Né? O que significa isso, chegar no ponto culminante? Significa, é um caminho de evolução humana, não é um conhecimento apenas, não é? É um caminho de evolução do ser humano. E esse caminho de evolução do ser humano começa com essas etapas todas, são 8 etapas. Né? E nós precisamos, para nós podermos alcançar o topo, nós temos que formar uma base muito forte, uma base bem consistente, né, um cimento bem forte para poder aguentar Nos 4 pontos. esses pontos todos. Eu não sei se vocês lembram, quando ele trouxe o banquinho aqui, quando um dos lados não está bom, qualquer intempérie de qualquer coisa, a tendência é a base desmoronar. Era o banquinho cair. Nós mostramos isso aqui, a ideia foi genial. Ele mandou fazer um banquinho em que a gente podia mexer nos pezinhos. Né? Então é isso que ele está tentando dizer, da importância, porque se um não estiver bom, a tendência já é não ter o equilíbrio necessário, a firmeza, principalmente para sustentar uma pirâmide, né, da nossa evolução. Exatamente. Não é? Então nós precisamos, e hoje o que eu gostaria de colocar aqui é justamente atentar para essas 2 etapas do yoga. Porque quando se fala em yoga, muitas pessoas pensam nas asanas, nas posturas, não é? E a gente vê muito em revistas, fotos assim de posturas de yoga, né? Em muitos lugares, quando se fala de yoga, se vê postura. Então a pessoa tem uma impressão de que yoga é postura, é só postura. Não é verdade. Não é? E fica com essa impressão. E a pessoa então começa até não tomar uma aula, quando vai tomar uma aula, né, assistir, participar de uma aula, ela já começa fazendo posturas, sem saber se ela tem um preparo ou não para aquelas posturas. Né? E até mesmo depois ela tem a expectativa de um resultado que não obtém. Exatamente. E aí diz, não funcionou Então, porque não foi feito. mais adiante, quando ela vai subindo, é igual subir uma montanha, né? Eu preciso me preparar antes, fazer alguns exercícios físicos, se a montanha é bem alta, e essa montanha é muito alta. Muito alta. Então precisa se preparar muito, né? E a pessoa vai subindo. Às vezes está animada, vamos ver como é que é lá em cima, né? Muito por curiosidade e tudo. Começa a subir. Chega um momento que ela sente, puxa, não aguento mais. Porque ela não está preparada para subir, continuar naquilo. Então é o que acontece com muitas pessoas. Ficam só nas asanas, só nas posturas, permanecem ali. Mesmo porque quando se começa, eu acabei de dizer, né, quando começa uma classe de yoga, já começa com posturas. Às vezes, eu não sei, né, com certeza nem todos os professores são assim, mas não tem primeiro uma explicação sobre essas 2 etapas. Né? A pessoa já começa fazendo algumas posturas. Então ela tem essa impressão nítida que eu tenho que aprender essas posturas. Que yoga é posturas. Né? E mesmo porque essas regras aqui, que se chamam no sânscrito yama e niyama, são 2 etapas. Essa primeira etapa aqui, que é o yama, são regras, são também, vamos dizer, abstinências certas, é uma etapa de purificação. Nós temos que nos preparar a nossa base. A nossa base, nós somos um conjunto de 4, a nossa base começa com o físico, com a estrutura física, que é material, começa aí. Eu preciso ter uma estrutura saudável, boa, para eu poder trabalhar os outros aspectos, não é verdade? Então, isso
às vezes não é falado e a pessoa então não sabe disso aí, começa nas posturas e sente dificuldade numa postura, de outra, então não sabe às vezes por quê e tal, né? Então é preciso trabalhar essa parte aqui. Depois vem e que são os yamas? Essa etapa de purificação a nível físico. Depois temos que trabalhar no nível emocional, no nível mental e até no nível espiritual, que são 4 níveis nessa etapa aqui, apenas nos yamas. Por que isso? Porque nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida certos hábitos. A sociedade tem hábitos, né? E nem todos os hábitos são saudáveis, são bons. Infelizmente, tem hábitos... a maioria hoje em dia não hábitos tristeza, que são negativos, não são bons, né? Tem hábitos que são apresentados assim à sociedade como bons, né? Como é o hábito, por exemplo, de fumar, né? Isso eu me lembro assim, na época da minha juventude, era elegante. As damas usavam piteira, né? Uma piteira, obrigado, uma piteira comprida assim, que aquilo era muito elegante. Né? Então se tornou um hábito assim social, a gente tem que realmente fumar e tudo isso, né? Mas por trás desse hábito está um veneno, nós estamos absorvendo um veneno. E aí eu pergunto assim, sempre pergunto às pessoas, de onde nós recebemos a vida? Nós estamos vivos, de onde nós temos esse alimento para viver? E através de qual, vamos dizer, qual material para poder? Qual ferramenta? Porque um copo, para eu tomar água, eu preciso do copo, né? Eu preciso ter o copo. Depois eu vou tomar água, mas eu não como copo, né? Eu tomo água, mas eu preciso do copo, né? E eu tenho também uma ferramenta, assim, vamos dizer, um copo, para que a água entre, né? Esse copo, qual é esse copo? É o nariz, Porque através do nariz, se eu não tivesse nariz, não podia respirar. Então eu tenho um nariz justamente para absorver o ar. O ar é que nos dá vida, essa energia que está aí, né? À nossa volta, está em tudo, essa energia vai nos alimentando e nos dando vida, ao físico, ao emocional, mental e espiritual também, né? Isso começa lá dentro de nós, dentro. O ar entra nos pulmões, quem estuda fisiologia e tudo, né, sabe disso, né? O ar entra nos pulmões, ele lá ele é purificado assim, né? E dali ele passa para os alvéolos, entra nos glóbulos, vai para o sangue, entra nos glóbulos brancos e vermelhos e transmite. Os glóbulos brancos são como baterias, absorvem a energia e transmitem aos glóbulos vermelhos. E isso faz com que a gente viva. Mas isso termina, esse processo termina, e se nós não respirarmos de novo, nós vamos morrer. Vai chegar um momento que nós morremos. Então nós recebemos a vida através da respiração. Mas é um piloto automático. A gente não liga muito isso. Não fica pensando, agora eu parei de respirar, eu tenho que respirar. Ninguém faz isso. Ele é automático, né? Os pulmões se esvaziam e novamente tem que se encher, é um movimento automático. Então há um piloto automático e por isso nós nos desligamos desse processo maravilhoso, né? Que a vida vai nos mantendo. Eu costumo dizer que isso é uma combustão. Nós estamos nos alimentando de uma energia, mas nós estamos queimando essa energia.
absorvemos e eliminamos gás carbônico, não é? Então nós estamos nos alimentando de uma substância e eliminando o resto. É uma combustão, não é? Uma combustão. É um processo de renovação. É um processo assim, que alimenta todas as nossas células, órgãos, glândulas, tudo, sistemas, tudo é alimentado através dessa energia. Agora, vamos imaginar que nós substituímos essa respiração por um ar, uma fumaça, melhor dizendo, venenosa. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos destruindo a vida. Nós estamos nos destruindo, né? Eu vejo essas pessoas que fumam, peço até perdão, me desculparem os fumantes, mas eu vejo essas pessoas como autossuicidas. Eles estão se suicidando há longo tempo, porque estão matando as suas células e não se dão conta disso, porque o prazer, né, que tem disso torna-se maior. Então, não estão conscientes disso aí, desse perigo. O que eu vejo de triste nisso é que, na maioria das vezes, a pessoa ela não tem nem mais prazer. A característica principal de um hábito, o hábito em si, a sua característica principal é que em a pessoa se habituando à causa original que normalmente a pessoa faz porque tem prazer, ela começa a se perder. Então a pessoa começa a fazer alguma coisa, não importa o que seja, pode ser um cigarro, pode ser bebida, qualquer tipo de vício. A pessoa faz, né, porque tem prazer naquilo. Né? Ela fez, ela achou agradável, foi prazeroso para ela. Ela vai e repete novamente. À medida que aquilo começa a virar um hábito, ela faz porque o corpo começa a pedir. Mas o prazer em si foi embora. Ela não tem mais prazer. Fica sempre aquela ânsia, na verdade ela começa a repetir, porque ela está querendo buscar aquele prazer que ela teve antes novamente. E como ele não vem, ela faz de novo, sempre numa busca constante de que aquilo aconteça. Então, isso é o mais triste da história. A pessoa, quando adquire um hábito, o prazer normalmente vai embora. Fica sendo sempre uma busca incessante de alguma coisa que deu prazer um dia, mas que não dá mais. Então, isso é que é o pior da história. A pessoa faz, estraga a sua saúde, nem aquele prazer que ela tanto almeja, porque já teve antes de se viciar, ela não sente mais, né? Quer dizer, aí... Só fazendo aqui uma parênteses no programa do professor, vamos lembrar aquilo que eu falei no último programa, né, da consciência. Quem vai ajudar a resolver esse problema é a consciência. Quando a pessoa começa a se conscientizar de que ela está fazendo aquilo por vício, por hábito, e não mais porque é uma coisa prazerosa, aí ela começa a ter oportunidade de sair disso, né? O professor tem até um CD, depois eu vou falar para você, chamado Relaxamento Consciente. A consciência é sempre o grande segredo. Né? Mas, professor, só me desculpe, eu interrompi, mas para alertar o pessoal, porque nós falamos no programa passado na questão da consciência. Eu vou falar sobre isso aí, se a senhora me permitir. Claro, só que eu falei de uma forma como é importante em tudo. Né? Então, e agora o professor vai reforçar isso, falando já por esse prisma. Exatamente, como a senhora falou, né? O prazer é passageiro, ele acaba, então precisa ser alimentado. Então a pessoa que vai fumando, ela vai alimentando esse prazer, né? Procurando alimentar. E com isso ela passa do hábito ao vício. Isso. E quanto mais cedo ela puder trabalhar isso, ela puder eliminar esse hábito, né? Porque nós acabamos assim, o fumante ele acaba se convencendo de que aquela fumaça é boa, de que aquele gesto, aquele hábito é saudável até, não é? Que ele precisa daquilo, né? Porque as companhias que fabricam isso aí, acentuam isso, o valor, não, você, assim, não é? Fazem isso, né? Mas então, quanto mais cedo ela puder trabalhar isso, eliminar isso, melhor. Porque quando se torna um vício,
mais difícil se torna. Então, se ela puder alcançar essa consciência, melhor. Então, por isso, nós estamos falando nisso aí, por isso. Né? Não estou contra a pessoa do fumante, eu sou contra o vício, o fumo, porque é um veneno. Na verdade é o contrário, você está a favor da pessoa, está tentando mostrar para ela alguma coisa que está prejudicando. Exatamente, né? Então torna-se um vício. E tem vários vícios que nós vamos adquirindo. Por exemplo, a bebida também, né? Nós tomamos bebidas alcoólicas, tem umas que são boas, mas depende, se nós tomarmos um pouco. A quantidade, quer dizer, o né? problema é quando nós temos que saber equilibrar isso aí, né? Equilibrar até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Até onde é até benéfico, a gente pode dizer, um pouquinho de vinho todo dia é benéfico para o coração. Né? Exatamente. Mas uma quantidade limitada, moderadamente. Né? Quando vira o vício, aí... Aí é mais difícil. Aí estragou tudo, aí já é mais difícil, benéfico, já é maléfico. Então isso são hábitos que vão... E existem outros hábitos, muitos outros hábitos, né? Cada pessoa pode ir pensando nisso e identificando quais são os hábitos nocivos que ela adquiriu. E precisa trabalhar isso, precisa eliminar esses hábitos. Esse trabalho que é o trabalho do Yama. Tem que ser uma disciplina, eu tenho que trabalhar isso. O que o professor está falando é a base lá embaixo, é aquele que fica lá, é o primeiro que está ali no gráfico. É o primeiro aqui, é o Yama, né? E não só o fumo, a bebida alcoólica, mas os alimentos. Tem alimentos que são nocivos, né? Uma alimentação, eu tenho que observar a minha alimentação, que seja uma alimentação mais próxima do seu estado natural. Essa é a melhor, né? Mas não existe assim uma alimentação que serve para todas as pessoas. Não existe. Cada pessoa tem um metabolismo diferente, ela precisa tomar determinadas substâncias e na natureza há uma infinidade de frutas, de legumes, né, de hortaliças e de tudo isso que a gente pode escolher justamente por causa da diversidade do organismo humano. Então nós temos que fazer essa seleção e ver qual alimentação é ideal para mim. Então eu tenho que fazer isso tudo, né, pelo alimento mais próximo. Além disso, nós temos algumas regras, por exemplo, que estão aqui. Não avareza, não mentir, não roubar, não matar e ser equilibrado na parte sexual. Né? Na energia sexual, não existe energia sexual, nós falamos energia vital, né? Voltada para a sexualidade, né? É isso. Então, isso é difícil, é muito difícil. Se as pessoas, de um modo geral, respeitassem essa etapa do yoga, o mundo não estaria como está hoje. Ele estaria muito diferente, né? Muito diferente, muito mais saudável, muito mais harmonioso, muito mais belo como ele é, como na verdade ele é. Então vejam como é importante essa base dos yamas que nós temos que fazer. E eu acentuo muito isso aí, porque é essa base. Se eu vou formando essa estrutura, são regras que nós temos que obedecê-las rigorosamente. Não adianta falar assim, eu fumo de vez em quando, eu tomo bebida alcoólica só socialmente. Não adianta. Não adianta em que momento? No momento que eu escolher o caminho da yoga como evolução da consciência. Que yoga é um caminho de evolução humana, é um caminho. São etapas, várias etapas. Então, se eu vejo o yoga como um caminho, se alguém me disser isso, é um caminho,
Um caminho eu tenho que caminhar, né? E eu preciso estar muito bem preparado nesse caminho do yoga, porque é um caminho difícil, árduo e difícil. Mas se eu me preparar, se nós nos prepararmos dessa forma, nós já vamos ter um grande avanço, né? E aí muitas pessoas, me permite dizer isso aqui, me perguntavam assim, né? Eu gostaria de fazer yoga. Que bom. Penso eu, está no gostar. Outras dizem assim, eu penso que yoga é bom. Está no pensamento. Outras assim, eu precisava fazer. Epa, esse aí já precisa. Como assim? O meu médico me recomendou. Que maravilha, mas eu não posso fazer ainda. Não pode. Por que será? Porque é longe, eu não tenho tempo, eu tenho muito trabalho, eu tenho isso, é uma porção de obstáculos, eu não posso. Bom, então eu dizia a essas pessoas assim, não, a senhora pode fazer, mesmo com todos esses obstáculos, comece hoje mesmo. Mas hoje, agora mesmo, a senhora pode começar a praticar yoga sem precisar ir numa academia. Mas não tem que ir à academia? Não precisa, comece agora. Mas como assim? A regra é a seguinte, tudo que a senhora, o senhor, ou você introduzir dentro do seu organismo, que seja o mais puro possível. Isso não é fácil, hein? Não. Mas se começar a pensar nisso assim e ter essa atitude, já estará praticando yoga, que já está formando a base do caminho do yoga. A questão é que nós fazemos tudo no nosso dia a dia sem pararmos para pensar, sem a consciência. Exatamente. Não é? Então não nos percebemos. O professor falou uma coisa muito certa, existem muitos alimentos para todas as pessoas, porque nós somos todos diferentes, como ele falou. Nós aqui, vocês já estão acostumados comigo, eu digo que nós somos singularidades, cada um é único. Mas na hora que ele falou, eu me lembrei de uma coisa. Tem uma coisa que é ruim para todo mundo. Qualquer alimento que tenha aditivo industrializado é prejudicial. Isso aí, qualquer pessoa vai ter efeitos negativos usando. Esse eu acho que é o principal. Muitas pessoas, pode comer isso, pode. Muita gente fala muita coisa, mas na verdade, tudo que é natural. O problema está principalmente no que não é natural. E hoje em dia, nós estamos cobertos de tantos produtos que não são naturais, eles são industrializados. O sal é um dos exemplos assim, mais gritantes. Todos nós, se quisermos, podemos comprar um sal grosso moído, né? Ele vem iodado também e é super saudável. Mas todo mundo compra um sal industrializado, que vai ser prejudicial à saúde. Chegou ao ponto da pessoa ter algum problema de saúde, o médico proíbe de comer sal e o sal é necessário. Eu já passei um vídeo de um médico americano aqui para vocês, falando de quanto sal é necessário à saúde, mas não industrializado. Aquela pessoa está sendo proibida de comer o sal industrializado. Essa é a verdade, né? Então, fica quando o professor fala, a coisa pode ser feita como ele está dizendo, começa hoje. Né? Vamos começar a nos observar, ter consciência um pouco do que nós comemos, como o professor falou, do que nós pensamos. Isso você pode começar agora, não precisa começar daqui a pouco. Né? O que a gente pensa? Né? Isso são itens assim fundamentais. Eu estou destacando isso porque às vezes quando o professor fala, a gente perde de vista de que são coisas simplíssimas. Ele está colocando isso, eu estou só reforçando. São coisas simples que nós podemos observar e modificar no nosso dia a dia. Não é isso, professor? É verdade. Costumo dizer assim também. Nós podemos mudar a nossa vida a cada momento. Também. É só virar para lá. Né? Só virar a nossa bússola para lá. Né?
É isso, mas isso às vezes é tão difícil que a gente não consegue virar. Por causa do condicionamento, né? Eu falei isso do condicionamento. Estamos né? tão condicionados, as crenças foram cultivadas dentro de nós de uma forma tão forte que nós tomamos decisões acreditando que é nossa e não é. São decisões tomadas pela nossa crença que forjaram em nós. Exatamente. E isso é um grande problema, onde a consciência vai ser um grande auxílio para trabalhar isso, né? Exatamente. Voltamos à nossa consciência. Exatamente. Então, isso aí. Então, nós temos aqui esses yamas, é essa etapa de purificação, que é preciso chamar a atenção das pessoas que querem seguir o caminho do yoga, tentando evoluir conscientemente. Porque aí tem o seguinte, se as pessoas não quiserem esse caminho, às vezes não interessa. A gente olha uma montanha também, eu cheguei a uma certa altura, aí eu estou satisfeito, já tenho uma paisagem bonita, ali eu não quero subir mais. Mesmo não sou preparado, não tenho muita força para subir, ir para lá em cima, não, o caminho está muito difícil, não. Aí eu estou satisfeito. Desculpa, sabe? Porque é assim. Eu estou satisfeito a pessoa ali. Quer, mas como acha que não vai conseguir, ela se ilude e diz, não, eu não queria mesmo não. Eu estou satisfeito aí. Bom, se ela ficar satisfeita nas posturas, não, estou bem, já melhora a saúde. Já é um grande auxílio. Né? Já vai ajudar muito no equilíbrio, já vai ser muito bom, né? E se ela ficar satisfeita aí, tudo bem, né? Porque não vou desestimular pessoas, dizer, não, o caminho é isso, é difícil e tal, você... não desestimular. Se a pessoa tem um interesse, vá conhecer. Agora, se quiser o caminho para evoluir conscientemente, precisa obedecer essas regras. E elas são rígidas. Não pode ser assim, um dia, você, por exemplo, você é vegetariano, eu disse, sou vegetariano. Mesmo assim, não, mas eu como peixe, então não é vegetariano. Né? Não, eu como um bifinho em vez em quando, então não é vegetariano. Ou você é, ou você não é. Dizia um grande mestre aí da humanidade, de sabedoria, ele dizia assim, não existem meios soldados, só existem soldados inteiros. Não existe meio soldado. Eu dizer que a pessoa, eu dou o exemplo da gravidez, a pessoa está grávida ou não está. Justamente. Ninguém está meio grávida. Não existe. Ou está ou não está. Não tem isso de estar no meio, né? Não existe. Agora, o professor está falando, ele me lembrou o seguinte, para quem, por exemplo, come carne, pode ficar preocupado com isso, uma forma de vocês entenderem bem o que está sendo dito é o seguinte, é como se fosse, você tivesse, ele deu o exemplo da montanha, um bom exemplo, você quer subir uma montanha, por exemplo, e tem uma trilha para fazer essa subida. Essa trilha, ela pode ser uma trilha toda cheia de pedras, toda maltratada, cheia de buracos, uma trilha difícil de ter trilhada. Ou uma trilha mais ou menos, ela pode ser uma trilha em que alguém tirou as pedras maiores, tampou um pouquinho os buracos, ajeitou um pouquinho. Ou ainda pode ser uma trilha que tenha toda planazinha, toda cheia de pedrinhas e que você pode ir subindo com tranquilidade. As pedrinhas não deixam você escorregar. Então, na verdade, entre essas três trilhas nós temos uma infinidade de possibilidades. Trilhas muito ruins de serem usadas e trilhas muito boas de serem usadas. O que esses dois itens de sustentação fazem é fazer com que a sua trilha até o topo seja mais fácil, ou seja de melhor qualidade, ou seja de pior qualidade. Então, na verdade, vamos dizer, uma pessoa que sente necessidade de comer carne, é prazeroso, ela come comedidamente, não virou um vício, ela come, mas ela se exercita em não pensar coisas ruins, ela exercita em ter pensamentos positivos, ela exercita em não ter vícios. É claro que o caminho dessa pessoa vai ser muito melhor, né, do que uma outra que pensa muitas vezes até de uma outra que não come carne, mas que está sempre pensando coisas ruins, sempre julgando os outros, sempre criticando. Então,
a formação dessa trilha também é um processo individual, né? E é claro que se uma pessoa conseguir atingir um certo estado de pureza, a trilha dela vai ser maravilhosa. Mas não quer dizer que outras pessoas também não tenham trilhas confortáveis de se caminhar por elas. Então, tudo isso é um processo individual em que cada um deve ir buscando na medida das suas possibilidades, à medida até do seu próprio crescimento, porque à medida que ela for crescendo, ela também vai se aprimorando, se purificando e vai conseguindo construir uma trilha melhor. Então, é importante que vocês se animem no sentido de, como o professor está falando, procurar se preparar para os exercícios físicos, mas cada um vai fazer isso na medida das suas possibilidades e no seu tempo. Começa hoje, mas vai caminhando dentro do seu tempo. Isso é que é importante, né? Ótimo. Acho que é mais ou menos isso, não, professor? Ah, sim, Foi sem colocar dúvida. num exemplo, fazer uma metáfora. Eu adoro fazer metáfora, vocês sabem, né? Muito bom. Eu acho que tentei fazer uma metáfora para que possam entender melhor que não é... amanhã eu já não posso comer carne, não posso isso, não posso isso. Não é assim. Vamos começar devagar, vamos começar agora. Mas uma coisa vocês podem fazer desde agora e sempre, que é o pensamento. Pensamentos bons. Isso não tem dificuldade. A decisão depende da pessoa. Da pessoa. Então, eu posso me decidir, hoje eu quero fazer isso. Então, aos poucos, eu vou trabalhando nessa direção que eu decidi. E, felizmente, a senhora colocou uma coisa muito importante, né? Porque existe hoje na humanidade, e muitos tempos passados também, que surgiram grandes mestres que trouxeram uma contribuição enorme para nós e que prepararam esse caminho. Nós temos esse caminho de evolução preparado por muitas pessoas, por muitos mestres que nos antecederam, que yoga é uma disciplina, é uma ciência, né? Até podemos dizer, um caminho maravilhoso e milenar, né? Hoje nós estamos falando mais dele, mas é um caminho milenar, que já existe há milhares de anos. Né? E existem registros mais de 5.000 anos antes de Cristo. Pois é, com grandes sábios e grandes yogis que avançaram e prepararam esse caminho para nós podermos trilhá-lo. Né? Bom, voltando então aqui, né? Nós temos aí esses yamas, que é essa etapa de purificação, né? que vai aos poucos, né? E os niyamas, que são regras de vida, é uma conduta adequada, que a gente vai adquirindo pela prática mesmo desses yamas. Nós vamos adquirindo uma conduta adequada àquilo que nós estamos fazendo. Uma conduta de respeito, mais equilibrada, respeito à vida. E que nós vamos resumir essas regras, que é mais ou menos como assim os 10 mandamentos, né? A senhora vê quanto fala, os 10 mandamentos estão aí para qualquer pessoa, mas quais são aqueles que nós cumprimos à risca? Outro lado. Se nós formos olhar assim os mandamentos, muitos não são cumpridos à risca. Então, como é que nós vamos ser bons religiosos? Não podemos. Se nós somos religiosos, seja um bom religioso. Não seja um meio religioso, não, seja bom. Porque senão não vai alcançar. Né? Procure seguir os mandamentos. Né? Cada pessoa que encontra um caminho, seja fiel a este caminho, siga esse caminho para ter bons resultados. Se eu sigo mais ou menos, é igual um profissional, ou ele é bom ou ele não é bom, ou ele é mais ou menos, é medíocre, né? Se ele é bom, ele vai ter emprego, ele vai ter procura, as pessoas vão procurá-lo, vão saber da existência dele, né? Mas se ele for mais ou menos, isso tem muitos por aí, né? Então aí tem aqui mais é o respeito à vida, e o respeito à vida começa em tudo, até nos vegetais e nos animais, né? Nós viemos do reino animal,
Nós trazemos muitas coisas, muitos hábitos assim, do reino animal, porque nós viemos desse reino, é o mais próximo a nós, né? Então, mas o animal, ele segue o instinto. Ele não pensa, tá, isso aqui eu tenho que fazer porque tem um código, não, ele segue por instinto, né? Nós seguimos muito pela razão, porque nos disseram e tal, mas às vezes isso não está certo, né? Não é não correto de acordo. Nós devemos harmonizar os dois lados, o instinto e a razão. Então nós temos que trabalhar isso aí também. E aqui nós temos umas regras assim: não avareza, não cobiçar o outro, porque o outro tem tantos bens e eu não tenho. Não é isso, cada pessoa tem, eu costumo ver assim, tem heranças que são honestas, não são heranças roubadas de alguém, né? São heranças honestas. E a gente, vamos tirar a herança desse e dar para aquele que não tem. Não é o correto, porque cada um tem que se esforçar, né? Existe um livro, para quem gostar de ler, chamado A Profecia Celestina. É um livro muito bom, não sei se eu já ouvi falar. Já li, inclusive. Ele é um livro muito bom e ele fala muito sobre isso de um ângulo muito legal. Deus, né? Deus está com todas as suas dádivas à nossa disposição. Quando eu quero alguma coisa, eu posso recorrer a essas dádivas divinas diretamente. O que acontece muito hoje é que, em vez de nós querermos dádivas para nós vindo dessas dádivas divinas, nós, em geral, vamos ao outro, queremos o que o outro tem. E aí, há um rompimento nesse processo harmonioso. Exatamente. Né? Nós, em vez de queremos da fonte, vamos querer alguma coisa que já veio da fonte, que nós estamos interceptando esse caminho. E isso cria um desnível. Isso pode prejudicar a pessoa onde nós estamos interferindo, mas muito mais do que a pessoa onde nós estamos interferindo, vai prejudicar nós mesmos. Porque nós estamos pegando alguma coisa sem o devido mérito, né? Porque se nós pedimos a fonte, ela nos dá. Se nós temos o mérito, ela nos dá. Então, muitas vezes uma pessoa devia alguma coisa, vamos dizer, financeiramente, rouba dinheiro, aquilo vai se esvair. Não obrigatoriamente a nível de dinheiro, mas, por exemplo, você pode ver alguém que tira muito dos outros, mas que nunca tem saúde, que tira muito dos outros e que está sempre infeliz, angustiado, né? Então, esse processo em que você, em vez de a fonte, vai ao outro e rouba, que é o termo correto, né? Mesmo que você não roubou fisicamente falando, quando você inveja o outro e quer o que ele tem, você está roubando dele. Não deixa de ser. Aí entra o que a gente está falando, né? A questão dos pensamentos também. O que você pensa é materializado, queira você ou não, ou goste você ou não, né? Quando você vai à fonte, você faz a coisa fluir. E as coisas vêm à medida que você vai tendo os seus méritos, né? Exatamente. É mais ou menos isso, né? Acho que eu entendi direito o que o senhor colocou. E eu vejo que nós estamos aqui construindo uma corrente maravilhosa, porque eu vou pegando ganchos naquelas suas palavras, né? E vamos armando essa corrente maravilhosa, né? Forte, né? Então, voltando aqui, não avareza, porque o que tem que ser de mim, vai ser. Né? Se eu não tiver que ter determinada coisa, eu não vou ter, por alguma razão. Mas se eu tiver que ter aquilo, se eu tiver que ganhar um emprego, então ele será meu. Né? Não mentir. Não mentir, isso é uma regra importantíssima. Que hoje em dia... Né? Importantíssima, porque quando eu minto para mim mesmo, eu minto para a divindade que está dentro de mim, dando vida a mim. Eu estou mentindo para esse ser que está dentro de mim, que sabe de tudo de mim, né? E vê isso, né? Eu sou mentiroso, mas nós não podemos dizer às pessoas, você é mentiroso, que ela se sente ofendida. Então, mentira
não é uma coisa boa. Não, né? mas virou padrão. O Jô Soares até diz que hoje em dia quem não mente vira uma pessoa que não é politicamente correta. Pois é verdade. Imagina. Quando a pessoa não é? quer fazer aquele social que inclui a mentira, ela já não é muito bem vista. Pois é, Infelizmente, então, a nossa situação é essa. Exatamente, não mentir, não roubar. Muito importante, não roubar, porque quando eu roubo alguma coisa de alguém, às vezes eu não só roubo um bem material, eu roubo um pai de uma criança, um pai, um marido de uma esposa. Eu pratico outros roubos, que são roubos também, né? Não é só material, né? E não matar. Não matar, começa desde onde a vida está. A vida está no vegetal, está no animal e está no humano. Então, nós temos que respeitar essa vida. Né? Esse respeito, não matar, a não ser que eu esteja num lugar, lá nos Himalaias, não tenha nenhum vegetal, nenhuma comida assim à vista, mas passe o animal, eu preciso comer aquele animal para sobreviver. Aí tem uma história assim de pessoas que seguiram ao chegar num estado assim, né, que são obrigados realmente a comer para sobreviver à vida. E ser equilibrado no sexual. No sexual nós já falamos uma vez sobre, acho que num programa anterior, dessa parte aí, o que é a sexualidade. A sexualidade são 3 fatores de um lado, quando se unem a 3 fatores do outro lado. Então, se forma o 6, que é a sexualidade. Né? E essa sexualidade tem essa energia que é voltada para o lado sexual, para a reprodução, né? Ela tem 2 direções. Uma direção é a reprodução da espécie e tem uma outra direção, que é elevar o seu nível de consciência. Essa energia também pode fazer isso, se nós soubermos disso. Né? Há um ramo do yoga, que é o Tantra Yoga, que trata dessa parte. Mas é preciso muito cuidado, porque precisa um ramo, uma etapa assim, muito sutil, muito avançada e tem muitos desvios. É preciso ter uma instrução muito precisa, muito correta de algum mestre também, mesmo, para poder trabalhar com essa energia, porque essa energia é muito forte. É muito poderosa. São 2 energias que movem muito a humanidade. É a energia vital voltada para a sexualidade e o dinheiro. São os 2 fatores que movimentam muito a humanidade. Bom, então é isso. Se nós começarmos a trabalhar isso aí, né, respeitando a vida, nós estamos formando essa base. E isso nós não precisamos ir à academia para fazer isso, nós podemos ir fazendo isso conosco. Né? No nosso dia a dia. Agora, quando nós estivermos preparados, a atividade física é importante também, antes de fazer as posturas, a atividade física, porque depois eu estou mais flexível, a energia flui melhor, né, e eu tenho mais facilidade em fazer posturas. Aí eu entro nessa terceira etapa, que são as asanas, ou asanas, que são as posturas, em que nós vamos trabalhar determinadas partes, determinados órgãos do nosso corpo, e os órgãos estão ligados a glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas estão ligadas a níveis de consciência e aí nós começamos a desenvolver a nossa consciência,
né? Aí nós podemos desenvolver uma consciência superior. Nós estamos numa etapa, a humanidade, em que ela precisa desenvolver a consciência superior. Porque nós temos consciência de muitas coisas, às vezes, né? Eu tenho consciência de que eu devo ter cuidado com esse copo para não quebrar, eu tenho consciência disso, né? Mas essa consciência é muito simples, muito simples. Eu tenho consciência de que eu não vou comer veneno, que vai me matar. Essa consciência, mas não é essa consciência que nós precisamos de uma consciência transcendente. Uma consciência não baseada só no instinto e no mental, porque aí nós ficamos nos hábitos, nós não conseguimos ultrapassar esses hábitos. Nós temos que adquirir uma consciência superior, porque aí nós transcendemos aqueles hábitos negativos ali. Começamos a nos superar, né? E isso nós começamos na terceira etapa, nas asanas. Depois nós vamos subir para o pranayama, que são exercícios respiratórios, né, dirigidos, que também é uma etapa muito importante, né? Saber respirar corretamente, né? Começa com sentar. Né? Já começa com sentar, para não dobrar muito o corpo, manter a coluna erguida, isso é importante na respiração. Eu vejo que a senhora obedece muito essa postura aí. Então, é esse controle da energia vital, como eu trabalho com essa energia vital, já é um trabalho mais profundo, mais sutil. Depois vem o Pratyahara, que está lá em cima. 1, 2, 3, 4, no quinta etapa, o controle das percepções sensoriais, orgânicas e emocionais. É muito difícil controlar o emocional, muito difícil, porque o emocional, nossa parte emocional está ligada com as águas, os líquidos. Controlar a água é muito difícil, porque a água escapa. Precisa ser preparação toda anterior. As águas escapam. E quando chega lá em cima no Dharana, é mais difícil ainda, porque Dharana está relacionado com a meditação. Aí nós falamos há um pouquinho de tempo atrás, né, que a meditação está ligada ao mental, o Dharana, essa parte, essa etapa, é uma etapa muito elevada. Tem pessoas que começam a fazer meditação sem ter passado por essas etapas iniciais, que seria a mesma coisa que entrar numa universidade sem ter feito o primeiro grau, o jardim de infância, né? Então, é isso aí. Mas nós fazemos ensaios de meditação, então isso também já é válido. Né? Já é válido. Começa devagarzinho, né? Tem que fazer o resto. Esse é que já é válido, né? Então, por aí a gente pode ver que o caminho não é fácil, né? Professor, vamos continuar no outro dia. De evolução humana. Eu queria que o senhor falasse pra gente, o senhor tem os livros, né? O pessoal de repente se interessa. Inclusive o professor tem um livro, O que o Yoga me ensinou, né? É um livro muito bom. Eu vou daqui a pouco dar o telefone dele, se alguém quiser entrar em contato, se alguém quiser adquirir o livro. E ele tem também, uma imagenzinha ali, quem tá lá é o Kaique? Kaique, você põe pra gente uma imagenzinha que tem esse CD aqui, né? Que é o que eu falei para vocês agora há pouco, Relaxamento Consciente. É um CD maravilhoso para quem quer treinar relaxamento. Legal. E ele tem também, aí tem as duas coisas, o livro A Conexão. É um livro também do professor Luciano. Então, são 2 livrinhos, né? 2 livros muito bons e um CD. Um CD muito bom para quem quer relaxar, quem tem problema de insônia à noite, quem quer dormir bem. Pode colocar, mesmo para quem está com algum problema de saúde, aquilo vai ajudar a ganhar consciência. E aí, automaticamente, vai ajudar a começar na recuperação do próprio corpo. Então, são 2 livros e um CD muito bom, que podem ser de grande auxílio, né? Vamos colocar
Então, a imagem 4, por favor, que são os telefones do professor Luciano. Quem quiser, né, adquirir os livros ou conversar com o professor, pode entrar em contato pelo telefone 2242-9114 ou pelo celular 99981-3446. Podem entrar em contato com ele através desses dois telefones, 2242-9114 ou 99981-3446. Certo, professor? Que na verdade é o telefone da minha senhora, mas ela passa para mim. O senhor quer dar um outro número? Foi o senhor que me deu esse aqui para... Posso dar, é 998. Peraí, porque eu só falo com ela, então eu acabo esquecendo. Tá, no próximo programa, 2676, uma coisa assim. O professor vai voltar e aí eu vou colocar o seu número, vou trocar então, professor, que esse que o senhor tinha me dado da outra vez. É verdade. Mas então eu troco o número. De qualquer forma, se ligarem e falarem com a dona Zeli, não é isso? Dona Lili? Dona Lili. Dona Lili, então. Aí pede para falar com o professor. Ou então pode ligar com o fixo, que é o 2242-9114. Não é isso? Isso, está aí de novo. E quem ligar para o outro já sabe. A dona Lili vai atender e ela vai passar uma história extremamente simpática, uma simpatia essa esposa. E aí ela passa para o professor. Bem, professor, estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor... Ainda dá para o senhor dizer alguma coisa pro pessoal? Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que a senhora está nos dando, né? De poder falar algumas coisas assim. O senhor que é uma alegria para a gente, todo mundo, eu tenho certeza, aprendeu muito aqui. Obrigado, agradeço muito. É uma oportunidade maravilhosa, é uma oportunidade, a televisão é um instrumento dessa nova era, porque ela vai pelo ar, né? E às vezes algumas pessoas me perguntam assim, você faz o que atualmente, né? Eu digo assim, olha, eu lanço palavras ao ar. Mas como é que você faz isso? Eu faço isso através da senhora, da dona Maria Madalena, ou através de outros jornalistas, né, que me colocam no ar, e então eu estou lançando palavras ao vento. E minha esperança é que as pessoas possam assimilar isso e possam colocar em prática, porque todo ensinamento, ele só é válido quando eu coloco ele em prática. E se eu quiser ter resultados através desse ensinamento, eu tenho que praticar, porque senão não adianta, fica só no conhecimento e o conhecimento se perde, não é? E ainda eu falava hoje de manhã com a minha senhora assim, né, que nós dificilmente conseguimos nos desligar do lado material, né, porque ele puxa muito. A sociedade, o trabalho, tudo que a gente faz durante o dia puxa muito para o lado físico, material das coisas, né? Eu tenho que tratar do meu emprego e tudo, do meu trabalho, e tudo é para o lado material, né? Então eu quase não tenho tempo mais, em geral as pessoas, né? Tempo de se dedicar um pouco mais ao lado sutil, né? da vida, né? O sutil, por exemplo, assim, no ir mais adiante do mental, dar um passo mais adiante, ver como é o espiritual, como é esse divino, esse mundo divino. Né? E o que está acontecendo hoje é que quem está puxando a pessoa para esse lado espiritual é a doença. Só que muita gente não percebe isso. Exatamente. Aí mas é verdade. É uma chamada dolorosa. Porque tem a chamada dolorosa e a chamada suave, não é? Amorosa.
que é que a gente que o professor está procura, fazendo, viu, que a gente procura fazer. Ele está procurando fazer uma chamada amorosa para que nenhum de nós precise ter a chamada dolorosa. Exatamente. Não é isso exatamente que está acontecendo definiu, aqui. definiu muito bem isso, eu agradeço muito. Nós é que lhe agradecemos essa chamada amorosa, né? E com certeza o senhor vai voltar, ele vai falar mais para nós, vamos aprender mais com o professor, né? E nós é que lhe agradecemos muito a sua presença, a sua estada aqui, essa sua, como ele disse, eu adorei, a sua chamada amorosa para nós, né? Isso foi muito bom e eu espero realmente, sinceramente, que as pessoas possam pensar a respeito, né? Elas podem ver novamente o programa, ouvir novamente o professor, pensar a respeito das coisas que ele disse e que isso possa gradualmente ir modificando a nossa vida, né? Devagarzinho, devagar, nós podemos ir ajeitando o nosso caminho, fazendo com que ele seja um caminho mais suave, mais agradável, mais fácil de ser trilhado, gente, tá? Bom, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Professor, novamente eu lhe agradeço. Eu agradeço muito também. Eu lembro as pessoas, quem precisar da babosa, né, originalmente fabricada pelo Frei Romano Zago, é só entrar em contato com o telefone 2237-0720, tá? E foi muito bom estar aqui com vocês. Só quer dizer mais alguma coisa, professor? Não, eu agradeço. Então, foi muito Obrigado. bom estar aqui com vocês. Contamos sempre com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there.